Eu sou docente aqui no Departamento de Matemática e Estatística da Faculdade de Ciências Exatas, da FACET aqui na UFPJM, e eu trabalho, né, na área de análise em matemática, né, principalmente com teoria espectral e análise harmônica voltado para operadores de Schrödinger. Minha pesquisa ela está relacionada principalmente com aplicações em mecânica quântica. Então, eu e meu grupo de pesquisa, né, atualmente eu tenho uma parceria mais consolidada com o professor César Rogério da UFSCar, o professor Silas Carvalho da UFMG, o professor Mikhail Nikolodov da UFAM e agora também um professor, colega nosso, Marcos Marrocos, também está entrando na equipe. A gente visa principalmente, né, estudar sistemas dinâmicos quânticos, né? E nosso interesse é principalmente como propriedades espectrais de um modelo específico determina de uma certa forma como o sistema evolui com o tempo. Então, só para exemplificar de maneira bem grosseira, em geral a gente quer analisar um dado inicial, que é uma função, que está associada a uma equação diferencial e um certo operador, né? Mas a gente não vai entrar em detalhes específicos, mas vamos dar um exemplo, né? Que a gente quer modelar, por exemplo, um elétron se movimentando numa rede unidimensional. Então a gente tem um elétron se movimentando nessa linha aqui no eixo X, tá? E aí vamos pensar que a probabilidade do elétron estar numa certa região é a área sobre a curva. Então, por exemplo, observem que a gente tem essa função e a gente tem a área sobre essa curva aqui. Então, o elétron ele só pode se movimentar numa região limitada aqui perto da origem. Por quê? Porque observa que longe da origem aqui não tem área nenhuma sobre a função, né? Porque a função aqui no caso vale zero, ok? E aí o que a gente quer saber, a gente tem uma equação e um certo, que a gente chama de operador em matemática, né? À medida que o tempo vai passando, né? Isso aqui, a solução da equação que vai ser as funções aqui, elas vão mudando, né? Aí a nossa pergunta é, será que essa função ela continua localizada perto da origem ou será que essa função espalha? E qual a relevância disso? Olha, se ela continuar localizada, significa que o elétron só tem probabilidade de estar perto da origem. A gente não sabe onde ele está, mas ele só pode se movimentar, né, liberdade para se movimentar perto da origem. Agora, se essa função está deslocalizada, né, se ela espalhar, quer dizer que o elétron pode se movimentar por toda a linha unidimensional, né? A gente não sabe a localização dele, mas a gente sabe que tem probabilidade dele estar em toda a linha, que é o que acontece, por exemplo, né, nesse modelo aqui, né? Observem que aqui a área, à medida que o tempo vai passando, né, para esse modelo específico, a área ela espalha, né? Então observe que a partir de agora, embora o comprimento da área seja o mesmo comprimento da área inicial, né, agora a gente tem que o elétron ele pode estar, né, se movimentando em qualquer parte aqui dessa linha aqui, né, dessa rede unidimensional. Então, ainda com respeito à equipe do projeto, né, eu gostaria de dizer que tem muitas ferramentas que nós usamos que dão origem a subprojetos, né, relacionados ao projeto principal, que são projetos de iniciação científica, né, que são muito interessantes, né? Por exemplo, a análise de Fourier, wavelets, né? Então agora, por exemplo, tem 3 alunos de TI que estão trabalhando de iniciação científica com a gente e a gente está começando a trabalhar com wavelets, né, que tem a ver com imagens, resolução de imagem, né? Só para dar um exemplo, né, fazer propaganda da matemática, né? Tem um teorema que um dos autores é um matemático bem famoso chamado Terence Tauer, que mais ou menos nos anos 2000 ele provou, e esse teorema que ele provou, né, com a teoria que eles desenvolveram, né, melhorou o poder de resolução das máquinas de ressonância magnética, né, em 50 vezes, né? Isso tem a ver com análise harmônica, análise de Fourier, wavelets, que tem a ver com o que eu estudo, né? Então, não de uma forma direta, né, mas essas ferramentas estão todas interligadas. Então, isso a gente consegue criar, né, projetos de iniciação científica bem interessantes, né, para os alunos, e fica aí o convite para quem quiser saber um pouco mais, né, e conhecer nosso grupo de pesquisa. Então, eu queria colocar para os alunos, não só de ciências exatas, né, mas como para toda a sociedade, né, para as pessoas que assistirem esse vídeo, né, que a importância de matemática, né, não é só na questão de aplicações, o que o químico vai usar na hora que ele estiver lá na profissão dele da matemática, o físico, quem trabalha com ciências sociais aplicadas,
com a medicina lá na bioestatística, com a fisioterapia, a matemática, saber um pouco de matemática vai muito além disso, sabe? A importância da matemática tá para a pessoa exercer a cidadania dela, né? Então, quando os alunos me perguntam por que é importante a gente estudar matemática, professor? Porque se você não saber um pouco de matemática, você não vai conseguir exercer a sua cidadania da seguinte forma: você não vai conseguir analisar um gráfico, você não vai conseguir analisar uma taxa de juros, você não vai conseguir analisar muitas informações, né, que são dadas através dessa linguagem universal chamada matemática. E além disso, né, quando você estuda matemática, você também, né, treina seu raciocínio lógico, e tudo isso, né, contribui, né, para que você se desenvolva de forma melhor como cidadão. Então eu deixo esse recado aí: estude matemática. E obrigado aí ao grupo do PET Química pela entrevista, né? E o professor o Rodrigo, né, que coordena esses projetos relacionados ao PET, que é fantástico.